mudança ela é algo que se torna necessário, não só em relação ao trabalho, em relação a negócios, em relação ao relacionamento interpessoal, autoconsciência. Tudo requer um pouco de mudança no final das contas. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu e ele comentou essa frase que eu achei assim, bastante interessante e que gera uma reflexão bacana. Que é, antes da gente se mudar, é preciso que a gente se mude, né? Ou antes de você se mudar, é preciso que se mude. Mas parece muito vaga, muito solta, quando a gente vê ela de imediato. Só que para mim fez total sentido, a ponto de virar um vídeo, né? Então, antes da gente se mudar, nesse caso aqui é uma mudança física, mudança de local, de trabalho ou até mesmo de casa. E não adianta você querer sair de casa, ou sair do teu trabalho, ou sair da tua empresa, sair de onde você está hoje para outro canto, sem que essa mudança interna aconteça. Por quê? Porque senão tu leva toda a sujeira junto, todos os problemas vão junto contigo. Se tu vai ver hoje um amor líquido, né, que é aquele negócio que tu ama uma pessoa, termina com ela, e quando tu volta com outra pessoa, os mesmos problemas aparecem. E muitas vezes não é a outra pessoa que está com os problemas, é que você nem se resolveu antes de mudar. Você não se mudou antes de buscar algo diferente, algo novo, algo melhor. E essa mudança primeiro tem que ser interna para que a externa aconteça. Então, trazendo isso para trabalho, é a mesma coisa. Se tu tá hoje num trabalho que tu não gosta e tu quer algo melhor, tu vai buscar algo melhor, sair de lá, procurar outro emprego, eu sugiro primeiro que tu mude dentro do teu trabalho, que tu haja lá dentro da maneira que tu quer que aconteça no outro trabalho, ou no outro negócio, ou na outra empresa, ou em qualquer área que isso aconteça. Em qualquer área que requer uma mudança ou que tu pensa em mudar, em se mudar, tu precisa que essa mudança primeiro venha de dentro de ti. Por que essa viagem toda, né? Eu estava refletindo sobre o primeiro e único trabalho assim, de agência que eu tive, que eu trabalhei para uma agência e não sendo só para minha, que foi para uma agência de Floripa, que é a Eleven. Ela existe até hoje, ela é muito boa por sinal, e eu recomendo assim para quem é daquela região, ou até mesmo para quem busca uma agência de grande porte, eu recomendo eles, são muito bons. E lá dentro eu tinha uma rotina bem bacana para seguir, para trabalhar, e funcionavam as coisas lá dentro. Pelo tanto de referência de outros amigos que trabalhavam em agência, lá era o céu. Assim, eu acredito que até hoje seja muito bom, mas eu estava buscando algo maior na época, e por mais que o salário fosse bacana, como eu moro em outro estado, no Ceará, o salário de lá era bem maior do que o que a gente encontra aqui na mesma área, no mesmo nicho, no mesmo trabalho. E tava legal, tava bacana, só que eu tava me vendo estagnado em relação ao crescimento financeiro e também profissional, o que me levou a pensar em sair. Passei alguns meses conversando com outro cara também lá dentro, a gente decidiu sair, não junto, mas sair. Eu fui montar meu negócio, continuar montando a minha estrutura de freela e de ter freelancer e arranjar alguns serviços avulsos, só que alguns problemas, alguns erros que eu cometi, eu poderia não ter cometido hoje. Claro que ter passado por isso me tornou capaz de reconhecer algum desses erros hoje, né? Mas foi isso. Ter essa mudança, buscar algo maior, me fez aprender muita coisa. E isso eu acredito que seja uma das grandes dores de quem tem medo de investir, de quem tem medo de arriscar, de quem tem medo de aprender. É essa necessidade de mudar e se arriscar e não ter certeza do dia de amanhã, de sair daquela zona de conforto, que querendo ou não, para mim na época era uma zona de conforto. Eu tenho um trabalho fixo, eu ficava em casa, não precisava viajar, fazia meus horários, mas mesmo assim eu decidi sair. E alguns erros que eu cometi, eu quero que você não cometa. Então eu criei um framework rápido, só para que antes de que faça alguma coisa assim, tome essa decisão, e por mais engrandecedora que ela seja, é interessante dar uma olhada, que eu chamo carinhosamente de papo. Então eu vou te dar um papo sobre esses 4 pontos que eu acredito que sejam de extrema importância, por mais simples que sejam, mas que ajudam nessa estrutura de mudança, né? Por mais que seja engrandecedor sofrer, é bom aprender com o sofrimento dos outros. A primeira coisa do papo é o P de planejamento. Então, uma das minhas falhas foi exatamente essa. Eu não me planejei corretamente a saída. Eu não me estruturei para que quando eu saísse fosse algo que fosse confortável. Por mais que não dá para se planejar tudo e eu tenho certeza que vai acontecer X, Y, Z. Ainda mais na área de ser autônomo, né? Na área de você buscar os seus clientes e não ter uma estrutura feita, não é tão fácil. Mas um dos pontos iniciais é planeja. Faz um planejamento de
como eu comentei na frase, né? Primeiro tu se muda, primeiro tu estrutura o que tu quer que aconteça antes de você sair, para depois você mudar, para depois acontecer essa disrupção. O segundo ponto é o all-in. Essa expressão ela é muito utilizada no poker, que é o apostar tudo, entregar todas as fichas e meter a cara, ter fé. Isso eu tive na época, eu realmente arrisquei, né? Eu tive que arriscar tudo, eu saí de lá e arrisquei. E isso faz parte desse projeto de mudança. Depois que você se planeja, é muito mais fácil dar um all-in, é muito mais fácil você arriscar mais. Então, não adianta ficar no meio termo, ficar com uma perna de cada lado, tô metade lá, metade aqui. Não, se tu tá se planejando é para que esse all-in aconteça em algum momento, para que todas as tuas fichas venham pro plano e dali tenha um resultado. Positivo ou negativo, vai ter um resultado, tu vai ter aprendizado no final das contas. Então esse all-in tem que acontecer para que a mudança aconteça, senão fica algo muito dividido, não acontece nada, fica a mesmice e você acaba no final das contas sendo a mesma coisa. Outro ponto do papo é a persistência. Persistência e resiliência, tá? Só que se eu botasse um R, ia ficar paro. Paro não ficou legal, né? Na analogia aqui, no framework. Decidiu, planejou, já sabe que vai dar all-in, é persistir. Porque não é fácil. Em qualquer área, em qualquer mudança, seja na área acadêmica, vou mudar de curso, vou seguir outra área, não vou seguir o que eu estava procurando no começo. Tem que persistir nessa mudança. Senão tu vai ficar mais uma vez com o pé nos dois lados. Não dá. Não dá para tu ficar lá e aqui nessa indecisão, não sei se eu vou ou se eu não vou. Por isso que o all-in é importante. Quando tu dá o all-in, que tu queima os barcos, né? Tu não deixa nada que te tenha a possibilidade de ir para trás, de voltar, tu quase que se obriga a ser persistente no que tu fez agora. Tu tomou uma decisão, vai ter que aguentar. Vai ter que continuar nela até que ela dê certo. Pelo menos é o ideal, né? E o último, que é um dos mais importantes, a meu ver, é o objetivo. Se tu não faz isso tudo com um objetivo bem claro, tu se perde no caminho. Ou tu acaba desistindo, que é o pior. Se tu se planeja, tu dá o all-in, tu persiste, mas tu nem sabe qual é o teu objetivo final, já era. Tu vai aprender, claro, com isso, só que tu acabou queimando muito tempo, muito esforço por não ter um objetivo claro, tá? Então, só recapitulando, se planeja, tu vai ter que planejar, o all-in vai ter que acontecer no momento. Se tu não persistir, vai dar ruim no processo, ou tu vai querer voltar no erro, né? Não no erro, mas tu vai querer voltar para onde tu saiu, mesmo tu vai começar a querer se convencer de por que é bom voltar ou não. E se teu objetivo não está claro, o resto não acontece. Não acontece, não adianta, tu pode fazer o que for, o resto não vai acontecer. É isso, hoje foi um pouquinho diferente do material, eu estou falando muito de brand, mas eu vou começar a falar um pouco mais sobre esses insights que eu tenho tido. E se tu gostou dessa linha, comenta aí embaixo, se não, comenta também, lembra de curtir, tá? Dá um like no canal aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal.